Marcos Ananias Mendes Lima Costa. Você confessa que Jesus Cristo é teu único Senhor e Salvador? Sim. Promete amá-lo, servi-lo, obedecê-lo, viver uma vida de santidade, fazer a obra dele, ganhando vida, discipulando, fazendo a vontade dele enquanto você viver aqui na terra. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Wesley Macedo Targino. É isso? Você confessa diante de Deus e das testemunhas aqui que Jesus é teu único e suficiente Salvador? Promete obedecê-lo em tudo, ter uma vida de santidade, de amor, fazer a obra do Senhor, dar testemunho onde você estiver, enquanto você viver aqui na terra. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Fernando Cruz Lima, você confessa diante de Deus e das testemunhas presentes aqui que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? Sim. Promete amá-lo, servi-lo com todo o seu coração, obedecê-lo em tudo, fazer a vontade dele, a obra dele, enquanto você viver aqui na terra? Então, diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Caraca, ele te ama. Uma vida vitoriosa aí, rapaz. Adélia Maria Mantuani. Você confessa diante de Deus e dos testemunhas aqui que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Promete obedecer Jesus em tudo, ter uma vida de santidade, fazer a vontade dele, dar testemunho aqui na terra. Enquanto você viver, então, diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antônio Aluxi, você confessa diante de Deus e dos testemunhas aqui que Jesus é o teu único e suficiente Salvador? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, você também promete obedecer Jesus em tudo, obedecer a sua palavra, procurando conhecê-la, guardando no seu coração, tendo uma vida de testemunho, vivendo somente para Jesus, enquanto você viver aqui na terra. Amém? Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Isabela de Paulo, você confessa diante de Deus e das testemunhas aqui que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Promete obedecê-lo, conhecer a sua palavra, procurar fazer a vontade dele, ter uma vida de testemunho aqui na terra, com as suas amiguinhas, não negar o nome de Jesus, fazer a vontade de Cristo em tudo, enquanto você viver? Então, diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministro de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Jonatas dos Santos Rodrigues Gerba, você confessa diante de Deus e dos testemunhas aqui que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? Sim. Promete viver na presença dele, conhecendo a sua palavra, obedecendo, fazendo a vontade dele aqui na terra, enquanto você viver? Sim. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Igor Stefan Silva Alves. Você confessa diante de Deus e das testemunhas aqui que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Promete honrá-lo em tudo, obedecendo a sua palavra, fazendo a vontade dele, perdoando aqueles que te ofenderem, enfrentando as lutas, a dificuldade, tendo a vitória em Cristo Jesus, fazendo a obra dele aqui na terra, testemunhando lá na escola, seus amigos, onde você estiver, no trabalho, na família, enquanto você viver aqui na terra. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Alessandra Silva Alves, você promete, você confessa diante de Deus e dos presentes aqui, que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Promete fazer a vontade dele, dar testemunho em casa, na escola, no trabalho, onde você estiver, fazer o trabalho dele, a obra dele, servi-lo, levar suas amiguinhas para a célula, para a igreja, enquanto você viver aqui na terra. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Cauê William Ferreira, você confessa diante de Deus e dos homens presentes aqui que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Promete honrá-lo em tudo, fazer a vontade dele aqui na terra, obedecendo a palavra dele, vivendo uma vida de santidade e de amor, perdoando as pessoas que te ofenderem, fazendo a obra do Senhor Jesus enquanto você viver. Então, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Irmã Jennifer Monteiro de Souza. Irmã Jennifer Monteiro de Souza, você confessa diante de Deus e dos testemunhas aqui que Jesus Cristo, o teu único e suficiente Salvador, promete honrá-lo em tudo, viver para Ele, fazer a vontade dEle, jamais negá-lo. Ser uma verdadeira cristã, mulher de fé, viver para o Senhor, enquanto você viver aqui na terra, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.